acerca da visão que a Igreja tem de si mesma e da visão que a Igreja tem na sua relação com o mundo. Dito isto, talvez abrir um parênteses relativamente ao tema mesmo que está enunciado no testemunho cristão no espaço público, como que pórtico de entrada para a reflexão que vou fazer a seguir. Para que haja esse testemunho cristão no espaço público, penso que são importantes três requisitos que é preciso ter em mente. O primeiro desses requisitos é uma visão lúcida e livre sobre a realidade. E eu sublinho estes dois adjetivos. Lúcida significa que é uma visão que supõe um conhecimento crítico e um conhecimento permanentemente atualizado sobre a realidade em que estamos inseridos. Mas também uma visão livre. Nós hoje estamos muitíssimo condicionados por toda a informação que nos chega. E são os meios de comunicação social, são os políticos, e são os fazedores de opinião, e precisamos de tomar consciência de que essa informação é importante, mas que ela precisa de ser escrutinada. E para isso precisamos de desenvolver em nós uma capacidade de liberdade, de libertação, para chegar a uma visão lúcida sobre a realidade. A segunda disposição tem a ver com uma preocupação em prestar atenção aos sinais dos tempos. Esta expressão sinais dos tempos é uma expressão que já vinha de trás, poucos anos anteriores ao momento do concílio, e que tem a ver com esta predisposição para saber descodificar aquilo que é portador de futuro e o que é portador de futuro na realidade onde se está inserido. Portanto, desde logo, uma atenção positiva face aos sinais dos tempos, mas também uma predisposição ao compromisso. Não se trata de ter uma atitude meramente abstrata, teórica, de espectador, ainda que lúcido, ainda que conhecedor da realidade. Trata-se de se deixar envolver com um compromisso pessoal e comunitário, com atos proféticos de mudança. Dito isto, retomava o nosso tema. E retomava o nosso tema, que ainda estão lembrados, não é? Este subtópico, a concepção conciliar da Igreja. O que é que a doutrina conciliar nos diz acerca da Igreja? Para isso, temos dois documentos-chave. A Constituição Lumen-Gentium, Luz das Nações, a Igreja como Luz das Nações, e a Constituição Pastoral de Gaudium et Spes, precisamente sobre a relação da Igreja com o mundo. São dois documentos matriciais que todos os cristãos deveriam conhecer bem e não só ter um conhecimento pessoal, mas tê-los presente, ter esse conhecimento presente na sua relação, no seu compromisso dentro da Igreja. Em particular, é nesta Constituição Pastoral de Gaudium et Spes sobre a relação da Igreja com o mundo que nós vamos encontrar de modo mais explícito e mais sistematizado a doutrina acerca da visão conciliar acerca da Igreja na sua relação com o mundo. Isto não significa que não existam outros documentos do concílio onde também encontramos orientações preciosas para o nosso pensar e o nosso agir de cristãos. E entre esses outros documentos está
precisamente a constituição do movimento gênese. Eu talvez gostasse de dizer aqui que, para verem a importância legal do NCPES, foi um dos primeiros documentos de trabalho a ser apresentados ao Conselho, nas sessões plenárias do Conselho. Era chamado esquema 13, famoso esquema 13. Pois bem, esta Constituição Pastoral só foi aprovada na véspera do Conselho encerrar. E por aqui nós já temos a ideia das dificuldades do processo de concertação, de consenso relativamente ao tema. Mas também queria dizer que nós não entenderemos bem a Constituição Pastoral da Audiência sem conhecer bem a Lumen Gentium, a visão que a Igreja tem de si. Ao contrário do que havia sucedido em termos de cristandade, a Igreja Conciliar reconhece que ela já não é o eixo do mundo. Isto é uma mudança considerável. E é das tais que não está ainda assimilada. A Igreja não é o eixo do mundo, nem dispõe de poder para influenciar de modo determinante os destinos de Deus. A realidade em que se inscreve o Concílio é reconhecidamente uma realidade plural e secularizada, onde a Igreja perdeu o protagonismo direto que outrora tivera na cultura e na organização das sociedades e até no governo dos povos. Decorridas 5 décadas sobre o início do Concílio, o reconhecimento desta realidade penso eu uma maior relevância. E é assim que hoje o lugar da Igreja no mundo da modernidade e da secularização é o de ser serva e pobre, ser como fermento na massa, segundo a linguagem do Evangelho. A Igreja pós-conciliar só encontrará lugar na modernidade, numa posição dialogante com os anseios dos diferentes povos e culturas, numa atitude sincera de serviço à humanidade. Uma Igreja que procura empenhadamente respostas para os problemas inquietantes da justiça social, da equidade na partilha dos bens e das oportunidades de desenvolvimento, da sustentabilidade ambiental e da paz. Portanto, é uma Igreja de proximidade, é uma Igreja de serviço, é uma Igreja de diálogo. E não estamos aqui muitos, mas cada um de nós, cada uma de nós, certamente recebe esta mensagem com o contexto e a visão que da Igreja e talvez encontre espaços onde há muito para fazer nestas 3 dimensões. Uma Igreja de serviço, uma igreja atenta aos anseios das pessoas, quaisquer que sejam as circunstâncias em que se encontra, e uma Igreja capaz de dialogar e respeitar a pluralidade. Rever em profundidade o rosto da Igreja também implica, por outro lado, uma nova concepção do mundo para a Igreja. E aqui é muito importante fazer notar que também há um adjornamento que o Concílio Vaticano II vem trazer, e que é o de passar a entender as realidades terrestres e os sinais dos tempos como história humana e lugar da autocomunicação de Deus. Deus comunica-se através da história humana. E nessa história humana, nada é indiferente, nada é marginal. Portanto, nós hoje teremos de recuperar, num mundo secularizado e plural, uma dimensão profética a partir da riqueza do humano e, ao mesmo tempo, saber praticar um jeito dialogante com todos os povos, religiões ou culturas, um jeito que seja respeitador da sua diversidade, sem temer a diferença e em